Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Hoje em dia um dos maiores problemas que a gente tem na área da biologia é entender por que você tem duas pessoas que têm mesmo tipo físico, idade, história clínica, são bem parecidas. Por que o medicamento A só funciona com a pessoa 1 e não funciona com a 2? A gente não sabe direito. Como que as diferenças entre fármacos, um funciona no tratamento, outro não funciona no tratamento? Por que funciona um, não funciona... por que funciona nele e não funciona naquele? É uma das perguntas. E aí a gente pode até utilizar animal, né, para trabalhar com animal, e que hoje em dia, né, tem todas essas polêmicas às vezes envolvendo pesquisa com animais, né? Só que a gente não tem como ainda abandonar 100% os modelos animais, porque os animais, eles são organismos complexos e que eles são muito parecidos geneticamente com a gente em uma série de pontos, né? Só que ainda é um rato. Você é você e o rato é um rato. Tem coisas que simplesmente não funcionam fazer com o ratinho? Não, tem coisas que funcionam no ratinho, vai chegar no ser humano e não funciona. Vários testes clínicos são derrubados nisso. Faz o teste na célula, faz o teste no animal, chega no humano. E a gente não entende ainda muito bem. Isso é uma grande dificuldade, a gente encontrar modelos que sejam mais humanos possíveis. E aí entra o meu laboratório. O que acontece? A gente não pode pegar o cérebro de uma pessoa viva e levar para o laboratório. Isso é antiético. Tá? Por mais que algumas pessoas mereçam ter a cabeça aberta, não, E é até capaz de a gente abrir e ver que não tem cérebro nenhum, né? É verdade. Mas a gente não pode fazer isso é antiético e tal. Por isso você tem os modelos animais. Pra você fazer esse tipo de estudo, assim, mais, às vezes, cirúrgico e tal. Uhum. E aí tem duas opções. Ou você não faz. Ou você tenta construir o que a gente chama de modelo alternativo, né? Um modelo de célula. Celular. E qual que é o barato disso, cara? Primeiro, você está trabalhando ali com um modelo que é humano, que veio de um ser humano, e você não está utilizando animal, você está tendo, né? Enfim, você consegue ter um ambiente muito mais controlado para se trabalhar, e trabalhar com animal é difícil, cara. Você vive em função deles. Sábado, domingo tem que ir lá alimentar. Nossa, é verdade, né? Tem que, cara, é um trabalho do cão. E célula não, cara. Célula quando acaba, ela morre, você descarta, ou se você quer... cara, vamos no final do ano, vamos dar uma pausa de 15 dias, congela ela fica congelada, depois você descongela ela, tá viva. Que maravilha. É muito melhor de trabalhar. Aí, olha que maluco. Tudo no nosso corpo veio de um tipo de célula, que é a célula tronco embrionária. Quando nós éramos ali um embriãozinho, ainda em estágio de blastocisto, aquele pacote de células embrionárias são as células que, com o passar do tempo, foram se... Essa palavra, tá? As pessoas às vezes confundem, né? Diferenciando, ou seja, elas foram se tornando outras células especializadas. Então, a partir de uma célula tronco embrionária, você teve a sua célula da pele, a sua célula da retina, a célula do rim, do coração. E várias outras células especializadas vieram da embrionária. Então, tudo que tá na gente tem uma origem... Vem de um único lugar. Vem de um único lugar. Qual que era um dos dogmas da biologia por muito tempo? Era que as células, elas esqueciam de onde que elas vieram. Então, uma célula foi se tornando, então, para uma célula ser epitelial, uma célula da pele, ela foi se diferenciando, foi se transformando, foi se mutando, tá? Até virar uma célula epitelial. Só que ela não sabe fazer o caminho de volta. Não tem isso. E aí, meu amigo? Em 2005, um pesquisador japonês chamado Shin Yamanaka quebrou com esse dogma da biologia. Ele descobriu que a gente tinha como ativar uma certa configuração. Então, pensa assim. Você tem a célula. Para a célula ser uma célula da pele, se a gente fosse olhar o painel de controle, pensa num painel de controle cheio de botãozinho. Tem botõezinhos ligados, desligados, luzinhas acesas, luzinhas desligadas. Um painel de controle ali, aqueles bem antigos. Aquela configuração de aceso e desligado é o que torna aquela célula ser o que ela é. Então ela tem aquilo configurado dentro dela.
Então, célula da pele, você é uma célula da pele, porque você tem todos esses botõezinhos desativados e ativados. Esse ligado, esse desligado, esse São aqui. esses genes. Ligado, desligado e tal, que fazem ela ser aquilo. E aí, o Yamanaka descobriu como abrir a caixa de Pandora das células. Ele descobriu que toda célula adulta, ou seja, que já é uma célula da sua pele, por exemplo, já diferenciada, a gente conseguiria entrar dentro daquele painel de controle e fazer o quê? Resetar. Reconfigurar, reprogramar, mudar Pra qualquer um. para qualquer um. Só que, mais do que qualquer um, para uma célula tronco embrionária. Ele descobriu isso através de um processo extremamente complexo de reprogramação celular, onde ele consegue reconfigurar esse painelzinho das células. Ele Cara, consegue. que foda. E aí ele reconfigura aquele painel das células ali. E o que as células fazem? Começam a se modificar, cara. Morfologicamente. Elas começam a ter uma configuração de uma célula-tronco embrionária. Que ele deu o nome de célula-tronco pluripotente induzida. Ou seja, a partir de uma célula adulta, ele conseguiu restaurar uma célula para o seu estado mais primitivo, uma embrionária. Sem ter que pegar o quê? A célula do embrião. Sem ter que você pegar embrião humano. Antes usava-se feto. Isso. Você pegava ali um embrião que era descartado de um ciclo de fertilização in vitro, só que tinha aquele problema, né? Destruir uma vida, barará, que é problema ético que sempre rola, né? E o Yamanaka, cara, descobriu isso. Descobriu que você podia fazer com uma célula adulta da sua pele, por exemplo. E qual que é o mais fantástico disso? A partir disso eu consigo construir qualquer célula do corpo humano. Qualquer uma, cara. Cara, que foda. Neurônio, célula do coração, os cardiomiócitos, células da pele, qualquer uma. A ciência, né, os cientistas dessa área já descobriram como se fossem receitas de bolo. O que eu preciso dar para essa célula se tornar um neurônio, por exemplo? A gente já sabe exatamente os caminhos que Cara, que foda. elas são construídas. Então, Yamanaka descobriu isso. Em 2012 ganhou o prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia, merecidamente. Muito rápido, assim como a CRISPR, né? Descobriu lá em 2012 e tal, ganhou esse ano. O ano passado, agora eu esqueci, acho que foi ano passado que ganhou o prêmio Nobel. E aí, a partir disso, cara, a gente abre uma nova porta fantástica dentro da área da medicina personalizada, da área de bioengenharia, onde eu consigo pegar a sua célula da sua pele e construir uma versão do seu cérebro com o seu background genético. Porque a célula é sua. A genética permanece ali. Então, todos aqueles problemas que eu te falei da hora de traduzir de um rato para um humano, eu consigo fechar esse gap, eu consigo fechar esse vão. Porque agora eu uso uma célula humana viva. Da pessoa viva. É como se eu estivesse usando o seu neurônio. Entendo. Na minha mão. E eu consigo construir uma versão do seu cérebro. Então, se eu tiver, sei lá, uma doença genética, se você quiser estudar a cura dela... Exatamente. Então, olha que incrível. Se eu pego células da pele de uma pessoa com Alzheimer, os neurônios dela vão ter características de pessoas que têm Alzheimer. E aí eu pego uma saudável e uma Alzheimer, trato e comparo. O que uma tem que a outra não tem? E eu consigo saber mecanismos moleculares muito mais aprofundados mesmo usando esse tipo de tecnologia. E aí, cara, quando eu descobri que eles trabalhavam com isso, que eu fiquei apaixonado, eu falei, cara, é isso. É a minha área é o meu novo frio na barriga. Trabalhar na área do fronteira do conhecimento. E aí eu me joguei, e aí fiz o processo seletivo, fui aprovado no doutorado, me formei em fevereiro e março, ingressei no doutorado, cara. Que foda, cara. Doutorado em ciências médicas com ênfase em neurociência. E aí você faz essa pesquisa, é isso? Isso. E aí eu, durante quase 4 anos da minha vida, fiquei dedicado nisso. Quase 4 anos da minha vida dedicado nisso pra descobrir algo novo. Que é isso, é se tornar doutor, né? A tese de doutorado é isso. É você descobrir algo inédito, né? Que nunca ninguém viu. Publicar artigo científico pra passar por uma banca lá de 5 pessoas, 5 cientistas que vão avaliar seu grau de maturidade, seus trabalhos, 4 horas de uma defesa terrível e vão avaliar se você faz jus ao título de doutor. Se isso tudo aconteceu. E aí,
Durante todo esse processo, cara, era muito um sonho meu mesmo ter um título de doutor, me tornar doutor. E, de novo, pra mim era sempre muito longe, né? Mas muito mais do que um título, é tudo que eu construí durante esses quase 4 anos que eu tive dentro dessa área, de desenvolver trabalhos que realmente impactam na sociedade. Um dos exemplos, um dos trabalhos que eu publiquei, que eu sou o primeiro autor, que já tá publicado, quem quiser depois pesquisar, em parceria com a Fiocruz e com uma empresa de biotecnologia, a gente construiu um modelo de coração que era infectado pelo coronavírus. E eu mostrei que alguns compostos da cannabis conseguem fazer o quê? Diminuir a inflamação e a morte causada pelo coronavírus nesses modelos de infecção cardíaca. Cara, até nisso, a cannabis... Até nisso. Interessante. Então, assim, nesses meus 4 anos eu trabalhei... Então, esse modelo de coração que você fez é com as células. É as Isso. células do coração. Agora, olha que aí que vem o tchan. Deixei o tchan mais agora pro final desse conteúdo que a gente tá falando. Eu falei que era uma célula da pele, né? Só que a gente usa um outro tipo de célula epitelial. Do xixi. Da urina. A célula epitelial não necessariamente é só da pele? Não. Tem células da urina que saem, escamosas da urina, que quando você vai xixi, elas saem ali. Então o paciente vai, faz o xixi no potinho, a gente faz todo um processo de limpeza, centrifugação, reprograma aquelas células e aí eu tenho ali um neurônio depois dela. E se transforma num neurônio, E xixi. No que eu quiser. Um xixi num neurônio, no que eu quiser. Célula do coração, célula da pele, célula do sangue. O que eu quiser, cara. Eu faço. Cara, isso é muito foda. Isso me deixa esperançoso para o tipo de pesquisa que pode ter por aí. Cara, hoje essa área de medicina personalizada e tal, cara, é muito do que a gente vai ver no futuro. É um dia você ter um tratamento que vai ser testado. Antes de... Que esse é um dos outros problemas, né? Por exemplo, pessoas que têm câncer, por exemplo. Qual que é um dos maiores problemas, né? Além de todo o problema do câncer, é na hora de tratar. Muitas vezes, até achar o tratamento correto... A pessoa sofre, né? Sofre, cara. Sofre mesmo. E aí você poderia tratar antes numa célula dela e ver qual tratamento responde melhor. Nossa, pra você isso ir é muito foda. Pontual. Só que assim, a gente ainda tá um pouco distante disso. E aí o que a gente faz lá no nosso laboratório é pegar essas células dessas crianças e de outros pacientes, construir essas versões em miniatura do cérebro, que é um mini cérebro. E aí eu posso fazer coisas assim incríveis, de olhar desde como se fosse um eletroencefalograma, testar medicamentos. E nesse caso eu vi em várias células do cérebro os potenciais anti-inflamatórios da cannabis. Provei isso também in vitro, fez parte da minha tese. Se você pega a célula, como que chama? Quando é epitelial? Epitelial. Aham. Transforma ela no mini cérebro. Aham. Você consegue descobrir se alguma pessoa ali ela vai ter algum problema cognitivo? A gente poderia, na verdade, e isso às vezes é descoberto, quando a gente tem as nossas células que são as saudáveis, e a gente manda para uma equipe fazer o sequenciamento e descobre que elas não são tão saudáveis. E a pessoa nem sabe que ela tinha algum tipo de distúrbio. Isso é interessante. Só que isso não é a forma correta de fazer um diagnóstico. Até porque esse processo, né, ele não foi feito para isso. Não é para você reprogramar e descobrir se a pessoa tem. Você já pega de uma pessoa que tenha e de uma pessoa que na teoria não tenha nada. O que vai servir isso muito para o futuro é o que eu comentei dessa questão da medicina personalizada, de você obter células ali, enfim, de uma pessoa e aí testar um medicamento bem próprio para ela, por exemplo. Porque pode ser que nem todos vão funcionar. Nem todos vão funcionar. E aí a gente quer entender isso. Qual que são as barreiras moleculares que estão na minha frente em relação a isso? E aí as pessoas também estão falando desses minicérebros para outras milhões de coisas. Você já faz hoje. Já tem grupos que mostram os minicérebros controlando robozinho. Sério, mano. Como eles conectam os minicérebros que têm estímulos elétricos em robôs. E os robôs se movimentam. O minicérebro, ele não tem consciência. Não. Eu imaginei que ele não teria consciência, mas ele faz alguma coisa sozinho. Ele tem a que a gente chama de bioeletrogênese. Ele tem atividade elétrica espontânea. Cara, isso é louco? É louco. E quer saber uma coisa mais louca? A gente já faz isso também lá no laboratório. Que é o quê? É você construir esses minicérebros que tem também uma estrutura mais primitiva de um olho. Um proto-olho. De retina mesmo. É um pontinho preto dentro do minicérebro, cara.
Surreal. E já tiveram grupos em 2018 que já mostraram isso. Que você pega o minicérebro, coloca numa plaquinha pra medir a atividade elétrica, e aí, quando ele é muito jovenzinho, ele não tá emitindo nada. Ele não tá... Você deixa ele paradinho, ele não tem nenhum tipo de sinal. Mas eles desenvolveram o quê? Um proto-olho ali, né? Quando eles acendiam uma lanterna em cima, ele começava a dar sinal. Nossa. Ou seja, a gente já consegue construir regiões com fotossensibilidade, cara. Na estrutura de um minicérebro. Ela reage ao ambiente. Ela reage à luz. Cara, isso é muito foda. Foda. Então, assim, a gente evolui muito rápido, porque a técnica de produzir um minicérebro vem de 2014. Faz muito tempo. É verdade. Faz pouco tempo. Então, cara, assim, a gente tá indo pra um caminho essa área de medicina personalizada é uma loucura, cara.